Bom, bom dia. Primeiro eu gostaria de agradecer a oportunidade de apresentar um pouquinho sobre o que se pensa a respeito dos motivos que levam à degeneração do neurônio motor e que provocam a esclerose lateral amiotrófica. Tá bom? Se a gente fosse olhar inicialmente um panorama para esclerose lateral amiotrófica, uma boa figura representativa seria isso aqui, um quebra-cabeça. Em qualquer congresso, em qualquer discussão que se entre, todos os pesquisadores, todas as pessoas envolvidas no meio, tentam pensar e entender o que seria a causa da doença. Mas até o momento não existe um consenso que a gente possa fazer para apontar um único causador, um único motivo. Então, nesse aspecto, um quebra-cabeças é o que a gente tem como figura atual. Mas, por onde a gente começa para tentar resolver esse quebra-cabeça? Pensando na ideia mesmo de montar um quebra-cabeça, inicialmente a gente iria juntar as peças que são semelhantes. Por exemplo, todas as peças aqui que estão em vermelho. Uma vez que eu tenho essas peças separadas, eu vou fazer uma avaliação delas. E aí a gente passa a fazer uma tentativa de encaixá-las. E é mais ou menos isso que tem sido feito para entender o mecanismo da doença. Então, pensando no quebra-cabeça que a gente tem, qual que é o consenso a respeito dela? É uma doença progressiva, que leva à morte especificamente dos neurônios motores, tem uma heterogeneidade clínica e não tem envolvimento da cognição. Então, esse é o retrato que se tem. Trabalhando em cima disso, a gente começa então, inicialmente, a tentar separar as peças que estão envolvidas com a esclerose lateral amiotrófica. Então, a primeira separação que a gente poderia fazer seria a respeito das formas em que a doença se apresenta. Esporádica, familiar e a do tipo Guan. Eu vou dar uma passada rápida, na verdade, quase iniciando aqui pela ela tipo Guan, só para entender um pouquinho de qual foi o conhecimento que já se foi gerado em cima de cada uma delas. Então, a ela tipo Guan foi descrita inicialmente por volta da década de 50, onde nessa ilha do Pacífico foi observado uma incidência 50 vezes maior da doença, especificamente nessa ilha, do que comparado ao resto do globo. Quais eram os motivos que levariam a isso? Depois de muitos estudos, o primeiro agente que passou a ser o suspeito da causa foi esse aminoácido não proteico que é chamado de BMAA. Sabe-se que ele é um agente neurotóxico e que por isso poderia levar então à morte seletiva do neurônio motor. Mas aonde estaria esse agente? Olhando, isso aqui é uma ilha, isso aqui está isolado. Desde a década de 50 até a década de 70, esse aumento era observado, porém, na década de 70, observa-se uma diminuição dos casos. E aí chegou a questão, bom, o que estava acontecendo nesse momento, ou até a década de 70, que poderia provocar essa alta incidência da doença? E depois de muita discussão, muitas propostas, muitas hipóteses, muitas justificativas levantadas e várias delas quebradas, o que observou-se foi uma biomagnificação. E o que é que acontece com essa biomagnificação? Na verdade, você tem um tipo de cianobactéria que produz esse aminoácido. Essa cianobactéria, para sobreviver, ela precisa estar em contato com as raízes de um tipo de planta que é do tipo cica. Uma cica, como a cica circinalis, aquelas plantas ornamentais que nós temos aqui, mas com algumas espécies específicas da ilha. Existe esse morcego, que é o conhecido como flying fox, que se alimenta das cicas. Então a ideia da biomagnificação é a seguinte: a cianobactéria produz
o BMAA, ele é acumulado nas raízes das plantas. Uma vez que os morcegos se alimentam das raízes dessas plantas, eles vão passar a ter um acúmulo dessa substância no seu corpo. E aí entra a questão, bom, como que isso pula do morcego para o homem? Até a década de 50, os costumes culturais da ilha eram mantidos com uma tradição que vinha de séculos. E o morcego, ele era uma iguaria da culinária da população nativa. Então, observando que o tecido cerebral de pacientes que apresentaram esclerose lateral amiotrófica provenientes da ilha de Guam tinha um aumento desse BMAA, foi sugerida a hipótese de que esse acúmulo do BMAA vinha progredindo de um ponto da cadeia para o outro até atingir níveis que provocariam a morte do neurônio motor nesses pacientes. Esse é um caso bem específico e esse é um dos poucos casos em que é possível distinguir e apontar especificamente para um agente. Porém, como foi mostrado aqui, essa é uma hipótese que só foi fechada entre 2003 e 2007 e ainda está em discussão. Então, essa é a figura que nós temos no momento. Talvez, daqui a alguns anos, a gente chegue à conclusão de que realmente essa biomagnificação possa não ser o motivo que levou ao acúmulo e o BMAA ao causador. Porém, hoje, essa é a hipótese que é a mais aceita. Então, quando a gente começa a tentar montar o tal do quebra-cabeça, é importante sempre colocar a figura e voltar, tirar o zoom daquela imagem que você tem, para reanalisar, rever se aquela imagem que você montou realmente está representando o que pode acontecer e o que pode te trazer de conclusões ali na frente. Para que a gente faz essa reavaliação? Porque na hora que eu for montar o outro pedaço do quebra-cabeça, eu preciso ter uma conexão, eu preciso ter uma ligação. Então, pensando que eu ainda não estou conseguindo fazer a ligação, então vou tentar montar um outro aspecto, um outro lado do quebra-cabeça, para que a imagem fique mais clara. Olhando então agora para os casos de elo esporádico. Na verdade, existe uma discussão muito grande sobre o que é a ela esporádica. Uma vez que o paciente é avaliado, quando não se tem uma definição de nenhum histórico da doença na família, ele é designado como um caso esporádico, ou seja, não é possível apontar um único agente causador da doença nessa pessoa. Dentre as causas que já foram sugeridas estão o excesso de atividade física, pelo estudo gerado com os jogadores da Liga Italiana lá no início dos anos 2000, a exposição a campos eletromagnéticos, os veteranos da Guerra do Golfo, que talvez tenham sido expostos a agentes químicos e armas biológicas, a ação do cigarro, que recentemente, numa análise de 1.800.000 pessoas, verificou que existiria uma propensão maior ao desenvolvimento da ELA nas pessoas que tivessem um histórico de fumo e até mesmo fatores genéticos. Então, esse é um quadro que nós não conseguimos definir. Esse é um quadro que ainda mantém aquele quebra-cabeça misturado. Então, vamos deixar essa questão ali em cima e vamos tentar resolver um outro lado do quebra-cabeça, que são os casos familiares. Nessa questão, o que a gente tem de panorama? Bom, o que é a ELA familiar? A gente define a ELA familiar uma vez que nós observamos a transmissão da doença de uma geração para outra. Ou seja, eu tenho um indivíduo, o pai teve a doença, um dos filhos tem,
isso vai transmitido para um neto, etc, etc, etc. Eu consigo enxergar um padrão. Então eu passo a ter uma primeira pista, eu passo a ter um primeiro pedaço que eu consigo montar. Então, isso aqui dá margem para quê? Se nos outros aspectos, nas outras situações, eu não sei nem por onde começar, e aqui eu tenho alguma pista, eu vou tentar e eu vou me enveredar por isso. Então, foram a partir desses estudos de casos familiares, o estudo da parte genética da Ela, é que foi possível trazer um grande conhecimento a respeito do que poderia ser a causa da doença. Então, daqui para frente eu vou tentar passar alguns pontos, mostrar algumas peças desse quebra-cabeça que foram montadas, foram geradas, para a gente tentar entender qual que é a situação que a gente tem hoje. Então, até o momento, são 17 regiões identificadas como causadoras da ELA familiar, ou seja, existem 17 pontos do genoma que são transmitidos de uma geração para outra e que podem causar a doença. Dessas 17 regiões, só 13 genes foram identificados, dentre eles aqui a gente tem a superóxido dismutase, a TDP43, a VAP-B, a FUS, e esses dois genes, esse gene novo, a ubiquilina, a optineurina e a alcina. Esses são alguns dos genes que já foram identificados. A identificação desses fatores, desses genes, é que permitiu levar à proposição dos mecanismos que causariam a doença. Então, eu estou olhando para aquela figura e não dá mais para eu trabalhar só na parte superficial dela. Por quê? Porque eu começo a ver que as peças não têm só um dente, elas passam a ter microdentinhos para que elas possam ser encaixadas especificamente. E aí eu preciso esmiuçar, eu preciso pegar, é como se eu desse um zoom na câmera e trazer um detalhezinho que está lá para eu poder encaixar essa peça. Dentre esses mecanismos, olhando, então a gente vai ter a excitotoxicidade, o estresse oxidativo, a formação de agregados e a inflamação. A excitotoxicidade, vocês já ouviram falar muito desse agente que é o glutamato. Especificamente porque o riluzol, que é a única droga aprovada para tratamento da esclerose lateral amiotrófica, ele atua, ou é proposto que ele atuaria nessa via de captura do glutamato. Mas por que esse glutamato precisa ser capturado? Uma vez que ele está lá dando sinal para o neurônio motor, se ele der muito sinal, se essa informação passar muitas vezes, ele pode levar a uma fadiga dessa célula. E esse é o mecanismo, um dos mecanismos propostos, que o excesso de sinalização é como se ele gastasse a célula que está recebendo o estímulo. Uma vez que essa célula passa a ficar, vamos dizer, cansada, ela passa a gerar uma série de subprodutos dentro dela que podem levar, então, à morte dessa célula. E é isso que a gente observa, voltando lá para aquela figurinha do consenso. A gente sabe que é uma doença progressiva e que tem morte específica do neurônio motor. Então, uma vez que o glutamato é um agente que ativa o neurônio motor, ele poderia ser sim um causador dessa fadiga e dessa morte do neurônio. Olhando então para o estresse oxidativo, dentre os diversos estudos que foram realizados desde a identificação do primeiro gene em 1993, que é o gene da superóxido dismutase, por isso que ele é tão falado, ele foi o primeiro, ele é o que é predominante dentre as formas familiares, ele acomete cerca de 20% dos casos de ELA familiar, e quando foram feitas avaliações a respeito da sua ação, foi proposto então que o estresse oxidativo, que é um mecanismo que a célula utiliza para se manter viva, para combater agentes
externos e mesmo aqueles subprodutos internos dela, se esse balanço de proteção, é como se a célula tivesse um exército dentro dela. Se esse exército não está bem orientado, ele não vai atirar para fora das fronteiras. Ele passa a atirar dentro da própria célula. É como se a célula atacasse a si própria. E isso poderia ser, sim, um dos motivos dessa diminuição da viabilidade da célula. Dentre os comandantes desse exército, um dos comandantes desse exército seria, sim, então, a superóxido dismutase. Então, esse é um mecanismo que tem sido muito estudado, mas que a gente ainda não sabe por que o tal general, às vezes, fica maluco e passa a comandar e a dirigir os seus canhões para o próprio território. A ação da inflamação, pensando nessa questão aqui da fortaleza, a célula como uma fortaleza. Existem outras regiões, outras células que ajudam essa fortaleza a se manter ali dentro, a se manter estável. E são os tais agentes pró-inflamatórios ou anti-inflamatórios. Então, estudos publicados em revistas de grande impacto, eles são contraditórios. Alguns deles propõem que os mecanismos pró-inflamatórios, eles causam uma perda, uma destruição da célula, ou seja, as células externas dessa fortaleza passam a atacá-la, enquanto outros estudos dizem que essas células que estão fora da fortaleza passam a ajudá-la. Isso aqui é muito contraditório, isso aqui é muito estudado, isso é muito verificado, porque o número de fatores que você tem, o número de fatores envolvidos com essa questão toda é muito grande. E nós não sabemos qual que é o peso de cada um deles. Então, só para passar um pouquinho, se a gente, voltando nessa analogia da fortaleza, essa aqui é só uma representação. Então, se esse aqui for um neurônio, eu tenho essas células que são os astrócitos, que dão suporte a ele. É como se eu tivesse um grupo de infantaria que fosse levar a comida, água, munição, fosse levar tudo para aquela fortaleza. Esses caras, hoje, são tidos como os grandes agentes para variação da doença e talvez os grandes iniciadores da doença. Por quê? Quando eu tenho um problema nessas células, esses trabalhos mostraram que é pior ter um agente ruim nessas células, nos astrócitos, ou seja, um gene mutado nos astrócitos é pior do que tê-lo no próprio neurônio motor. Então, são diversos trabalhos que fizeram uso de tecnologias extremamente avançadas na parte de biologia molecular e de desenvolvimento de modelo, que permitiram levar a essas proposições. E ainda, esse aqui é um trabalho que saiu recentemente e que ele mostra que não importa se esses astrócitos sejam de pacientes com ela esporádica ou pacientes com ela familiar, eles têm uma atuação muito semelhante. Então a gente passa então a conseguir conectar aqueles pontos do quebra-cabeça que estavam separados antes, eu passo a ter peças que parecem ser conectoras dele. E isso tem que ser investigado porque, olha, eu tenho uma pista aqui. Se eu conseguir fazer uma ligação entre eles, será que eu consigo entender os motivos? Será que eu consigo levar a um tratamento, uma proposição, uma proposta terapêutica nesse respeito? E agora, a gente passa então para alguns dos vilões que atuariam dentro da própria fortaleza. Os tais
agregados. Vamos fazer o seguinte raciocínio. Um neurônio que parta da medula e vá dar estímulo para o dedinho, ele é uma célula que tem aí vários centímetros de comprimento. Então a informação, ela tem que passar por todo esse caminho. Só que nós estamos falando de uma célula e de vesículas, de organelas, que teriam que caminhar, se a gente tirasse um zoom, aproximadamente como daqui até o Canadá. É mais ou menos essa a analogia que a gente tem que fazer em termos de distância do micro dentro da célula para o macro no nosso mundo. Então, nesse caminho todo, eu não posso ter nenhum problema. Eu tenho que ter uma via, uma estrada que corra diretamente. Se eu tiver qualquer impedimento no meio, se eu tiver qualquer barreira, eu vou ter algum problema. E é isso que esses agregados, ou que esses neurofilamentos, agregados em cima dos neurofilamentos, acabam fazendo. Eles impedem que essa transmissão, que essa viagem transcorra calmamente. Então eu passo a ter problemas. Eu bloqueio, eu espero, eu tenho que esperar desbloquear. Muitas vezes, aquele bloqueio na estrada não vai ser liberado. E isso passa a provocar então o quê? Uma falta. Se eu passo a suprimir que as substâncias que estejam aqui sejam levadas até lá. E nesse aspecto vão ter proteínas específicas que levam à formação dessas barreiras. Vou passar aqui rapidinho sobre como isso poderia acontecer. Tem alguns mecanismos que tentam retirar essas barreiras de lá, que são os mecanismos ligados à ubiquitina, a remoção dessas barreiras. Só que se eu não consigo retirar essas barreiras, o que a célula faz? Bom, eu não estou conseguindo me virar sozinha, estou tendo graves problemas. Vou passar a comprometer todo o funcionamento do organismo. Então, lá de dentro do cérebro da célula, vem um comando. Olha, não dá mais para você ficar desse jeito, você tem que entrar em apoptose, ou seja, a morte celular programada. Que é o seguinte, para evitar um dano maior ao restante das células, essa célula é degenerada. Então, são vários pontos, o controle ele é muito específico, o controle ele tem um ajuste muito fino de como isso tem que acontecer. E uma vez que eu tenha qualquer bloqueio, qualquer impedimento, a célula passa sempre a avaliar e a considerar se vale a pena ou não mantê-la viva. Então, nessa formação de agregados, como que a gente chegou a isso? Como que a gente chegou a essas proposições? Olha, são os agregados que levam à doença, são os agregados que são tão falados, que todo mundo sempre quando abre uma página de pesquisa sobre a doença fala, olha, foram encontrados agregados de SOD1, de TDP, de VAP-B, de optineurina nas células dos pacientes. Olhando para aqueles casos familiares, o que é feito? Você observa aqueles casos familiares, você pega células desses pacientes e passa a olhar para o tal ponto comum. Qual que é o ponto comum para esses casos? Bom, todos eles possuem mutação no tal gene da SOD. Então, vou olhar para superóxido dismutase, que é a proteína que o gene codifica. Aí, quando eu olho para a proteína, eu vejo que ela forma o tal agregado citoplasmático. E aí, uma vez que eu consegui identificar esse agregado, o que a gente passa a fazer? Bom, para eu conseguir entender essa parte, eu tenho que saber como que ela funciona especificamente. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou gerar um modelo para a doença. Então, passa-se a gerar o modelo transgênico. E a gente observa que dentro desses modelos, nenhum modelo é perfeito. Então, o camundongo transgênico para SOD1, vou só passar algumas informações que eu vou querer voltar ali na frente. Ele acaba morrendo entre 4 a 6 meses, sendo que a expectativa de um camundongo normal seria de 2 anos. A TDP-43, que também é muito falada, também gera agregado, o animal transgênico também morre com 6 meses,
E ele tem, então, alguns deles, os pacientes apresentam os agregados, porém, nos camundongos não são observados os agregados, ou seja, esse modelo não está representando muito bem o que é a doença, apesar de ter uma sobrevida reduzida. E aí a gente passa, então, a estudar outras formas. Então, a ELA8, que foi identificada aqui no Brasil, novamente, avaliando uma série de indivíduos que tinham uma característica comum e que hoje correspondem a 13 famílias, todos eles possuem um ancestral comum, e aí entra a tal da heterogeneidade genética. Bom, eu estava